CPMI do INSS quer ampliar o foco das investigações em meio ao escândalo do Banco Master. O crédito consignado para os aposentados e os descontos irregulares estão na mira dos parlamentares. E o nosso entrevistado agora aqui no Jornal Jovem Pan é o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Boa noite, eu é que agradeço a oportunidade de falar através de vocês para todo o Brasil. Muito obrigado. E para que a gente possa entender, deputado, a CPMI já tinha algum tipo de indício, assim que surgiu o caso do Banco Master, de irregularidades nessa questão do crédito consignado e também nos descontos irregulares? Como que é possível a CPMI avançar nessas investigações também? Só para esclarecer, fizemos a primeira parte da comissão de inquérito focada no desconto associativo, que foi aí que descobriu-se um grande número de aposentados e pensionistas lesados em relação a bilhões de reais, aproximadamente 7 bilhões de reais foi o montante envolvido nessa primeira parte da investigação. Agora nós vamos continuar com os descontos associativos na investigação e acrescentar os consignados, os empréstimos consignados. Solicitei ao Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, quais as 10 instituições financeiras que apresentavam mais problemas para o consumidor brasileiro em relação a aposentado e pensionista nos empréstimos consignados. Relacionei essas 10 e solicitei a convocação dos presidentes. Na última sessão do ano, que findou, levamos isso através da pauta do presidente Carlos Viana à votação. E a base governista blindou 4 instituições. Essas 4 instituições blindadas foram C6, Santander, PicPay e outro banco que eu não me recordo. E as outras que nós conseguimos a convocação, entre elas está o Banco Master, do senhor Daniel Vorcaro. Todas essas instituições, as que foram blindadas pelo governo e as que nós conseguimos aprovar, todas elas têm comprovação de irregularidades de bilhões de reais em jogo relacionados a aposentados e pensionistas nos empréstimos consignados. Nossos comentaristas, próxima pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. Queria sua avaliação sobre a necessidade ou não de criação de uma CPI específica para o Banco Master. O senhor acha que é uma boa de uma linha auxiliar ou a CPI do INSS dá conta do recado? Olha, eu sou a favor da higienização. Quanto mais comissão parlamentar de inquérito, quanto mais inquérito, quanto mais investigação houver nos desvios de recursos dos aposentados e pensionistas, para mim é melhor. Eu não quero ter a supremacia da investigação. Mas, infelizmente, o ministro Dias Toffoli, ele impediu a CPMI, olha só que absurdo, de ter acesso aos dados do Daniel Vorcaro. E Daniel Vorcaro, como presidente do Banco Master, agora, neste instante, nós estamos vendo o grau de intimidade que ele tem com tantos atores da República. E o próprio Banco Master, notificado pelo INSS, por conta de irregularidades em mais de 250 mil contratos de consignados. Ou seja, eu não me importo que tenham outras CPI, eu não me importo que tenha outros inquéritos, mas um apelo ao ministro Dias Toffoli que deixe, pelo menos na CPMI do INSS, nós termos acesso a dados que pertencem ao escopo da CPMI. Se você perguntar, vai ter CPMI exclusiva do Banco Master? Eu acredito que não, porque a pressão em Brasília é muito grande. Mas, pelo menos,
que deixe nós da CPMI do INSS cumprirmos o nosso papel investigando o Banco Master na questão dos consignados. Pergunta. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor já está percebendo agora, ao longo dessas manifestações, dessas movimentações referentes ao Banco Master, a dificuldade, a pressão política na própria CPI do INSS, no sentido de, eventualmente, não dar andamento a essa investigação em relação ao Banco Master, ou até esse momento a pressão ela não recai sobre vocês diretamente, ela acaba, de alguma forma, ainda sendo algo que diretamente não se posiciona diante dos parlamentares que integram esse grupo de investigação da CPI do INSS? Olha, a pressão eu senti e vi, e para mim isso foi motivo de muita tristeza no parlamento, foi em relação à não convocação dos presidentes do Banco C6, do Banco PicPay e do Banco, me esqueci agora, do Santander. E falta um banco. Aí eu senti e vi que a pressão fez efeito lá, porque blindaram esses bancos. Na CPMI do INSS, o Master até agora eu não vi movimento de blindagem. Deputado, agora para a gente fechar, a pergunta de Denise Campos de Toledo. Deputado, boa noite. Eu queria saber exatamente sobre essa triangulação aí política com o jurídico em torno das investigações, porque as informações é que integrantes da CPMI do INSS apresentaram recurso ao ministro André Mendonça, do STF, para a devolução das provas de quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático do Daniel Vorcaro. Essa documentação toda foi puxada pelo ministro Dias Toffoli, depois teria ficado com Davi Alcolumbre. Eu queria até que o senhor confirmasse isso, presidente do Senado, do Congresso, e eu queria saber se na retomada dos trabalhos haverá uma prorrogação dos trabalhos da CPI, do INSS, para tentar chegar a uma conclusão também envolvendo o Master. Eu quero acrescentar, inclusive, a informação do INSS que teria deixado de repassar cerca de 2 bilhões de reais de recursos referentes a contratos de crédito consignado, até que tenha comprovação de que essas operações de crédito são verdadeiras, não são fraudulentas. Então, a gente tem um certo conflito, porque André Mendonça é relator das investigações dos desvios de recursos do INSS e Dias Toffoli é do caso Master. Como é que ficaria essa situação, na sua opinião, e qual o trabalho futuro da CPMI? Primeiro ponto, eu também fui um dos signatários com outros parlamentares, especialmente do Partido Novo, para que o ministro André Mendonça liberasse os dados do escopo da CPMI, que dizem respeito ao Daniel Vorcaro. Não há razão para proteção de investigado. Aí a própria declaração do INSS, do seu presidente, mostra que o Master tem toda relação de investigação com a CPMI. Você acabou de falar, 2 bilhões bloqueados, 250 mil contratos do Master com o INSS para empréstimos consignados sob suspeição. Nunca vi um investigador não ter acesso a dados que fazem parte da investigação. Estou vendo agora na CPMI do INSS. É um desprestígio para o parlamento. Nem que ficasse guardado com o presidente da comissão, mas nem isso o ministro determinou, mandou ficar sob a guarda do presidente do Senado. Eu acho um absurdo e por isso fui um dos signatários. Segundo, nós temos um número suficiente de deputados e senadores, já foi alcançado, mas há muita pressão em Brasília para se antecipar e acabar com a CPMI do INSS. Muitas figuras importantes da República têm esse interesse. Olha, vai caber ao Supremo Tribunal Federal, ao final e a cabo, se não houver essa dilação de prazo, que está regimentalmente perfeita em todos os aspectos,
a palavra final se quer ou não ampliar esse prazo para que nós possamos mostrar ao Brasil o tamanho do problema em todas as suas instâncias. Deputado Alfredo Gaspar, pois não, pode complementar, deputado. Terceiro, o brasileiro não aguenta mais todo dia ter um escândalo em cima de escândalo e a política cada vez mais desmoralizada. Eu acho que o parlamento tem a obrigação de apresentar um resultado factível, demonstrando as mazelas que estão no sistema financeiro, no sistema político, nos três poderes. Enfim, nós devemos ter responsabilidade para com o país. Estamos com a CPMI do INSS, mas ela fala mais do que o próprio escopo. É o próprio futuro da nação. A do Master, ela também é importantíssima, porque muitos personagens se envolveram nessas artimanhas. Mas a do Master ainda está numa decisão se vai começar, se vai ser instalada. A CPMI do INSS pode adiantar muito esse trabalho com os dados que nós já os temos. Só que temos, mas na verdade estamos impedidos de acessá-los. Por isso que fiz o apelo ao ministro André Mendonça com outros colegas para que nos permita apresentar ao Brasil as safadezas que estão inseridas nesse grande roubo contra aposentados e pensionistas. Deputado Alfredo Gaspar, que é do União de Alagoas, relator da CPMI do INSS, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Volte sempre, deputado. Eu é que agradeço e acho que a imprensa, com esse papel livre, com esse papel de mostrar ao Brasil os grandes problemas que afligem a nação, tem sido o melhor fiscal de tudo isso que tem acontecido. Tem muita gente interessada em jogar para baixo do tapete essas safadezas que têm ocorrido no país. Obrigado.